A Inquisição é um dos períodos mais sombrios da história da Igreja Católica, marcada pela perseguição brutal daqueles considerados hereges. Iniciada no século XIII, a Inquisição visava proteger a pureza da fé, mas seus métodos geraram um legado de medo e sofrimento. Neste vídeo, exploraremos como a Inquisição se tornou uma ferramenta de repressão, impactando profundamente a sociedade medieval e além. Veremos como funcionavam os tribunais, quem eram as vítimas e quais foram as consequências desse regime de terror religioso. Prepare-se para uma jornada que revela o lado mais sombrio da Igreja. A Inquisição teve suas raízes no século XII, como resposta da Igreja ao crescimento de movimentos heréticos. Para combater essas ameaças à ortodoxia, o Papa Lúcio III criou os primeiros tribunais inquisitoriais em 1184. Com o tempo, esses tribunais se centralizaram sob o controle do papado, tornando-se mais organizados e poderosos. A Inquisição passou a ter o direito de julgar e condenar à morte aqueles considerados hereges. Este foi o início de um período em que a fé passou a ser controlada de forma implacável. Esses primeiros tribunais estabeleceram as bases para o que viria a ser uma das instituições mais temidas da Idade Média. A partir do século XIII, a Inquisição foi consolidada como uma ferramenta oficial da Igreja. Esse movimento marcou uma mudança na maneira como a Igreja lidava com a dissidência, substituindo o diálogo por punições severas. A Inquisição rapidamente se tornou uma força dominante em várias partes da Europa. Ela impôs sua autoridade através de métodos que frequentemente desafiavam os princípios de justiça e humanidade. Os inquisidores eram geralmente membros das ordens dominicanas ou franciscanas, escolhidos por sua lealdade à Igreja. Eles possuíam uma autoridade quase ilimitada para investigar, julgar e punir suspeitos de heresia, tornando-se figuras temidas em toda a Europa. Os inquisidores eram conhecidos por sua implacabilidade, utilizando a tortura como meio comum de obter confissões. Em muitos casos, eles atuavam sem qualquer supervisão externa, o que lhes conferia um poder quase absoluto sobre a vida e a morte das pessoas. Tomás de Torquemada, talvez o mais famoso dos inquisidores, personificava o poder e a crueldade da Inquisição. Sob sua liderança na Espanha, milhares de pessoas foram julgadas, torturadas e executadas. Torquemada tornou-se um símbolo do terror inquisitorial, e sua figura ainda é lembrada como uma das mais sombrias da história da Igreja. Os inquisidores não apenas impunham a doutrina religiosa, mas também usavam a Inquisição como uma ferramenta política. Sua atuação deixou uma marca profunda na sociedade medieval e continua a ser um tema de reflexão e debate. A tortura era um dos principais instrumentos usados pela Inquisição para extrair confissões de suspeitos de heresia. Entre os métodos mais comuns estava a roda, na qual a vítima tinha seus membros esticados até quase se romperem. Outro método era o estrapado, onde a vítima era suspensa pelos pulsos amarrados atrás das costas e depois solta bruscamente. Esses métodos não apenas infligiam dor física, mas também quebravam o espírito do acusado. O uso da tortura pela Inquisição era justificado como um meio necessário para salvar almas. Na prática, a tortura era uma ferramenta de opressão, utilizada para garantir confissões. A confissão obtida sob tortura era frequentemente a única prova necessária para condenar alguém à morte. Os métodos de tortura variavam em sua brutalidade, mas todos tinham o mesmo objetivo: forçar a confissão. A tortura tornou-se um símbolo do poder absoluto da Inquisição, deixando um legado de sofrimento. Muitos inocentes foram condenados por crimes que nunca cometeram, baseados em confissões arrancadas sob dor extrema. As vítimas da Inquisição variavam de região para região, mas geralmente eram pessoas acusadas de práticas religiosas que divergiam das doutrinas oficiais.
Isso incluía seguidores de movimentos heréticos como os cátaros e valdenses, mas também judeus convertidos ao cristianismo, suspeitos de manter suas práticas religiosas em segredo. Mulheres acusadas de bruxaria também se tornaram alvos frequentes da Inquisição, especialmente durante os séculos XV e XVI. Além disso, qualquer pessoa que criticasse a Igreja ou expressasse opiniões contrárias às suas doutrinas corria o risco de ser acusada de heresia. As acusações de heresia eram muitas vezes baseadas em rumores, inveja ou vingança pessoal. A Inquisição criou uma atmosfera de desconfiança e medo, onde qualquer um podia ser denunciado e condenado. O medo de ser acusado transformou a sociedade medieval, levando muitos a esconder suas verdadeiras crenças. As vítimas da Inquisição são lembradas como mártires de um período de intolerância e repressão. O processo inquisitorial era meticulosamente organizado, com etapas bem definidas que garantiam o controle total dos inquisidores sobre os acusados. O julgamento começava com uma denúncia anônima, após a qual o acusado era preso e mantido em confinamento solitário. O próximo passo era o interrogatório, onde os inquisidores usavam todos os meios disponíveis, incluindo tortura, para obter uma confissão. O acusado raramente tinha acesso à defesa legal, e as provas contra ele eram muitas vezes mantidas em segredo. Após a confissão, o tribunal decidia a sentença, que podia variar desde penitências leves até a execução na fogueira. Em muitos casos, os bens do condenado eram confiscados pela Igreja, o que incentivava a denúncia de pessoas ricas. A sentença era geralmente executada publicamente, servindo como uma advertência para outros. O processo inquisitorial era projetado para quebrar o espírito do acusado e garantir que a ortodoxia fosse mantida a qualquer custo. A justiça da Inquisição era implacável, e poucas pessoas escapavam ilesas de seus julgamentos. A Inquisição Espanhola, estabelecida em 1478, tornou-se a mais famosa e temida de todas as inquisições. Inicialmente criada para combater a heresia entre os judeus convertidos e os muçulmanos na Espanha, rapidamente se expandiu para perseguir qualquer dissidente religioso ou político. Sob o comando de Tomás de Torquemada, a Inquisição Espanhola ganhou uma reputação de crueldade e eficiência implacáveis. Milhares de pessoas foram torturadas e executadas, e muitas outras foram obrigadas a fugir da Espanha para escapar da perseguição. A Inquisição Espanhola também desempenhou um papel importante na censura de livros e na repressão de ideias que eram vistas como perigosas para a ortodoxia católica. Livros considerados heréticos eram queimados, e os autores podiam ser presos ou executados. A Inquisição Espanhola manteve sua influência por mais de 3 séculos, até ser finalmente abolida no início do século XIX. Sua longa duração e brutalidade extrema fizeram dela um símbolo do lado mais sombrio da Igreja Católica na Idade Média. Durante os séculos XV e XVI, a Inquisição intensificou sua perseguição às mulheres acusadas de bruxaria, um fenômeno que se tornou especialmente prevalente na Europa. As mulheres eram frequentemente acusadas de praticar magia negra, fazer pactos com o diabo e lançar maldições sobre as comunidades. Essas acusações muitas vezes tinham origem em medos irracionais, superstições e rivalidades pessoais. A Inquisição, ao adotar essas crenças populares, legitimou a caça às bruxas, resultando na tortura e execução de milhares de mulheres. Os métodos usados para identificar e punir as bruxas eram brutais e muitas vezes baseados em evidências frágeis ou inexistentes. Confissões eram extraídas sob tortura, e as mulheres acusadas eram frequentemente queimadas na fogueira ou enforcadas. A perseguição às bruxas pela Inquisição refletia o medo e o ódio generalizados em relação às mulheres que se desviavam das normas sociais da época.
A caça às bruxas deixou uma marca profunda na história da Europa, e a Inquisição desempenhou um papel central nesse capítulo trágico. A Inquisição teve impacto no desenvolvimento da ciência, com o julgamento de Galileu Galilei sendo um exemplo notável. Galileu defendeu a teoria heliocêntrica de Copérnico, que contradizia a visão geocêntrica da Igreja. Em 1616, a Inquisição condenou a teoria como herética, ordenando que Galileu não a ensinasse. Em 1633, ele foi julgado novamente, forçado a renegar suas ideias sob ameaça de tortura. O caso de Galileu ilustra como a Inquisição tentou suprimir avanços científicos em nome da ortodoxia religiosa. A Inquisição também desempenhou um papel crucial na censura do conhecimento através do Index Librorum Prohibitorum. Criado em 1559, o índice listava obras consideradas heréticas pela Igreja Católica. Autores como Erasmo, Maquiavel e até traduções da Bíblia estavam entre os proibidos. Ler, vender ou possuir esses livros resultava em punições severas, incluindo excomunhão. Essa censura restringiu severamente a circulação de ideias, criando um ambiente de repressão intelectual durante séculos. A Inquisição também se estendeu a Portugal, onde os cristãos novos foram alvo principal. Cristãos novos eram judeus convertidos ao cristianismo, mas que eram suspeitos de praticar o judaísmo em segredo. A Inquisição portuguesa usava métodos de tortura semelhantes aos da Espanha, resultando na perseguição e execução de milhares de pessoas. Esses tribunais também se estenderam às colônias, como o Brasil, perpetuando a intolerância religiosa. A Inquisição portuguesa só foi abolida em 1821, deixando um legado duradouro de medo e repressão. A Inquisição desempenhou um papel central na Contra-Reforma, o movimento da Igreja Católica para combater a Reforma Protestante. Durante a Contra-Reforma, os tribunais da Inquisição perseguiram protestantes e qualquer dissidente religioso. A censura, tortura e execuções foram métodos usados para suprimir a reforma e reafirmar a autoridade da Igreja. A Inquisição, colaborando com estados católicos, ajudou a manter a unidade religiosa. Esse período marcou um retorno à ortodoxia católica, mas ao custo de criar um clima de medo. Mesmo após seu declínio, a Inquisição deixou uma marca duradoura na história da Igreja e da Europa. A repressão e o medo impostos durante séculos moldaram as relações sociais e políticas da época. A marginalização de minorias religiosas e culturais teve consequências duradouras, refletindo-se nas sociedades modernas. A Inquisição também manchou a imagem da Igreja Católica, contribuindo para o surgimento do secularismo. Hoje, a Inquisição é lembrada como um alerta sobre os perigos da intolerância e do abuso de poder. A Inquisição foi uma instituição que trouxe sofrimento e morte a incontáveis pessoas durante a Idade Média e além. Seu impacto foi sentido em todas as esferas da sociedade, desde a religião até a ciência. A história da Inquisição serve como uma advertência sobre os perigos da intolerância e da repressão. Refletir sobre este capítulo sombrio nos ensina a importância de promover um mundo mais justo e compassivo. Ao aprendermos com o passado, podemos evitar repetir os mesmos erros no futuro. Até a próxima!